Olá, 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 boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Vamos ter um bate-papo muito especial hoje com a Carla Dantas, que acabou de entrar. Carla, bem-vinda. O Beto ouve música de fundo. Começou uma música de fundo aqui que eu espero que nos inspire. Não sei se está ouvindo música de fundo aí ao redor de vocês, espero que sim. Carla, vou te trazer aqui. Oi, Marquinhos. Carla, tá aí? Oi, não tô te vendo. Pronto. Você me vê? Ah, Aí, agora sim. pronto. Oi, Oi, bem-vinda. Olá, obrigada. que alegria, um prazer enorme, enorme, enorme estar Hum, aqui com você. Muito também. feliz. E, bom, gente, então as pessoas estão entrando, bem-vindas, bem-vindos. Prazer enorme estar aqui com a Carla Dantas, Carlinha. E a gente vai ter um bate-papo hoje muito especial. Eu Vamos. conheci a Carla no ano passado, né? A gente começou a fazer as práticas juntos, não conhecia. E de repente eu começo a pedir para as pessoas, falo, gente, falem um pouco a respeito do que tem sido percebido nas suas práticas, falem um pouco dos efeitos, né? Compartilhem o que está acontecendo nas práticas para eu me situar melhor, saber, né, como as práticas têm sido recebidas por vocês, porque não dá para saber, né, tudo só olhando, a gente precisa ouvir um pouco dos relatos. Uhum. E aí surge uma voz, né? Uma voz potente, uma voz utilizando palavras e poesia e relatando as coisas do corpo e as suas sensações. Eu fiquei admirado com aquilo. Falei, nossa, olha, essa pessoa como ela se expressa em relação às suas sensações. Eu ainda não conhecia, né, a Carla direito. E e assim foi acontecendo ao longo do ano inteiro, ao longo desse começo de ano também, para minha grande alegria, né, poder receber a cada prática os relatos inspiradores da Carla. E traz a poesia para o corpo ou traz o corpo para a poesia, não sei, a gente vai conversar um pouco sobre essas coisas. Bem-vinda! Obrigada. Eu agradeço imensamente por estar aqui. Boa noite a todas, a todos, a todes. Porque é muito feliz estar aqui com você hoje, com todos aqui hoje, com todas aqui hoje, para falar de poesia, para falar de yoga e para falar de vazios. Na verdade, esse ano de 2020, né, que está sendo tão complexo, tão delicado, mas trouxe, na verdade, um grupo inteiro para mim de 2020, né? Então eu falo do grupo, do nosso grupo em si, desse estar juntos nessa possibilidade do yoga e da poesia. E eu Né? lembro quando eu mandei um poema para você da aula e que eu, na verdade, o corretor colocou yoga e poesia. Aí você colocou assim, yoga é poesia. Eu falei, yes, yoga é poesia, né? E Exatamente. na verdade, essa possibilidade de 2020 me fez começar o projeto Yoga é Poesia, né? E eu comecei a escrever o Yoga é Poesia muito a partir das práticas, né? E eu fui observando que essas aulas me davam a possibilidade de falar sobre sensações, né? Mas o que é falar sobre sensações?
Às vezes eu me dou conta de que a linguagem não dá conta de falar de sensações, mas a gente experimenta, experiencia, a gente, na verdade, se arrisca, né? Eu acho que a grande palavra é essa, a gente se arrisca a isso, porque é necessário, é preciso, né? Muito bom. Eu acho que essa questão do se arriscar, né? A gente está o tempo inteiro se arriscando também, se a gente deixa as portas abertas para os espaços vazios, né? Porque ao abrir uma porta, você se arrisca, você não sabe muito bem o que vai entrar ali, né? Quando a gente faz as nossas práticas, deixa em aberto, o que vai entrar ali? É um risco, é sempre um risco, Sim. né? Carla, também você falou do nosso grupo, eu me surpreendi, na verdade, eu acho que tudo isso que aconteceu, da forma como aconteceu, foi uma grandíssima surpresa, né, ao longo do ano passado, e que foi mostrando muitos caminhos também, eu acho que foi conduzindo possibilidades, por mim, nunca antes imaginadas, de que num ambiente online, num ambiente de pandemia, num ambiente tão caótico, a gente pudesse encontrar ali um rumo de prática, né, e uma integração, um senso de grupo mesmo, de pertencimento. Nunca imaginei que isso poderia acontecer dentro de um espaço como esse. Então, para mim, foi um grande presente, uma grande surpresa e uma grande alegria e me motivou muito ao longo do meu ano inteiro a fazer tudo que eu fui fazendo. Então, agradeço muito a você e as pessoas queridas todas aqui que estão assistindo e mandando seus alôs e que fazem parte também, né, desse nosso querido grupo de práticas. Quando você fez o convite, né, para falar de yoga poesia, eu pensei, gente, vem muita gente comigo, porque assim, é o grupo inteiro, na verdade, né? Porque assim, essa motivação de escrever, eu acredito que a gente foi fazendo isso ao longo do ano de 2020, eu lembro que eu não comecei com poesia, né? Então eu ficava meio assim, falando, não vou colocar poesia. Mas aí as poesias foram pulando nos relatos, né? Então eu falei, não, vamos de poesia também. E aí eu coloquei as poesias. Então eu acho que isso foi algo que foi cada uma presente ali, foi motivando, vendo, observando e perdendo, na verdade, os limites, sabe, Marquinhos? Perdendo, no caso, como eu falo, dos deslimites, né? Então a gente foi deixando as amarras correr, como diz o professor Zé Antônio. E eu acho que isso foi a grande chave da gente, né? De se permitir né? Se permitir a falar, se permitir a escrever, se permitir a ouvir, que é o mais importante de tudo isso, né? Essa troca da escuta foi muito impulsiva, né? E expansiva, na verdade, né? Quando você devolve para a gente a nossa palavra, isso é incrível. Eu acho que essa foi a grande chance do grupo inteiro, e eu incluo você no grupo também, sabe? Que essa foi a nossa grande chance de estar no mundo, tá? De se perceber enquanto seres nesse mundo que poderiam estar e estão em locais completamente distantes, tá? Assim, São Paulo, Salvador, né? Tem gente do Acre, né? Tem gente de fora do Brasil. Então a gente conseguiu, na verdade, manter o ano passado e esse ano a coisa se expandiu de tal forma, mas o juntos permanece. É isso que eu ia falar. Eu sinto assim que parece que era alguma coisa que já existia como um potencial, assim, e só faltou esse encaixe, né, para que as coisas se potencializassem. Parecia que só faltava isso, assim, sabe? Isso. E as coisas foram se potencializando. E realmente essa palavra juntos, né, é uma palavra que vem nos acompanhando e eu sinto verdadeiramente que as coisas se constroem quando a gente realmente se coloca à disposição de estar juntos, porque uma coisa é eu propor um programa de práticas, é propor
programa, um calendário, alguma coisa de práticas que eu já tenha previamente ali estabelecido e tal. Mas as coisas não funcionam assim muito vivamente, né? A gente precisa dessa interação, precisa do retorno. Quando a gente se abre à possibilidade de compartilhar, né? A gente está construindo tudo isso de fato juntos, completamente juntos que essas coisas vão acontecendo, né? Fala. Eu sempre costumo dizer que a pedagogia, ela me ensinou a dar aulas, além da minha sala de aula para as crianças, né? Porque, assim, na pedagogia, precisamos olhar para cada uma e para cada um de forma diferente. É preciso escutar cada criança de maneira diferente, são corpos diferentes, né? Então, é muito essa questão de que corpo é esse que chega à escola? Que corpo é esse que chega numa prática de yoga, né? O que a pessoa busca, né? E a busca pode ser completamente reescrita. Eu vejo isso. Às vezes as pessoas chegam para uma aula de yoga com uma perspectiva e ela muda completamente, porque é mais simples. É muito mais simples do que a gente imagina, né? E dentro dessa simplicidade há essa contradição. É complexo. E assim, como assim é complexo e é simples? Né? É nessa possibilidade. Quando você fala que quando a gente se abre ao novo, a alguma coisa, tudo acontece. Acho que é por aí. Boa. O que veio primeiro, a yoga ou a poesia na sua vida? Então, eu vou tirar o meu Wi-Fi. Eu já estou sem Wi-Fi. Tá bom, bora. Tá. Primeiro veio o yoga, a poesia aconteceu em 2012. Eu comecei a escrever em 2012, faz pouco tempo, muito pouco tempo, assim, se a gente pensar numa cronologia, né? Mas o yoga veio primeiro. Hoje eu acredito que tem uma relação o tempo todo, né? É algo que não dá para hoje separar, né? Como você falou, de repente acontece aquilo que já estava pré-estabelecido, já estava mais ou menos arrumado ali, né? Então, assim, a poesia veio depois, o yoga veio antes, mas eu hoje acho que, assim, estava tudo muito já, sabe, de acontecer, de organização. E é muito interessante porque, assim, eu escrevo poemas e eu tenho, às vezes eu digo assim, eu sou uma poetisa? Eu escrevo mesmo, né? E aí hoje, para mim, não é fácil escrever não é fácil, é um processo bastante... É lento às vezes para fazer, é trabalhoso, mas é muito prazeroso escrever, né? E quando a gente tem essa noção de que a gente escreve a partir do que a gente vivencia, é melhor ainda, né? E aí tem a Conceição Evaristo, que ela fala de escrevivências, né? Então, escrever a partir do que você vive, do que você vivencia, do que você experiencia. Eu acho que é isso que a gente faz hoje. E hoje a gente tem esse nome de escrevivências, né? Quando ela traz isso. Acho que é isso. Posso começar com um poema? Posso ler um poema? Claro, por favor, eu já te pedi isso mesmo. Posso. Vamos Eu falar separei um pouco dos seus poemas. Eu separei alguns, tá? Tomara que não trave. Bom, o primeiro fala de vazio e se chama respiros. Respiros numa situação de que é para respirar, mas também para dar uma pausa para. Agora foi. Agora foi. Ai, gente do céu, viu? Tá bom, acontece. Acontece, eu ia dizer isso agora, é um acontecimento. É um acontecimento. Como é que a gente trata isso como um acontecimento, né? É o risco, né, Carla? A gente se arrisca, deixa o espaço vazio e acontece o que tiver que acontecer. Pronto. Pois é. Vamos lá, leia a sua poesia de novo. Eu vou ler de volta. Tudo. Tá bom. Respiros. Movo-me em palavras e respirações. Tenho palavras entre os dedos, espaços vazios, pálpebras em descanso.
acontecimentos pelos cantos, recolho as escutas no corpo, enquanto tudo é poesia. Sempre que eu termino de ler um poema, seja meu, seja outros escritos, eu tenho a sensação de vazio. Isso é algo que acontece muito. E essa semana eu estava olhando, eu escrevo muito a palavra vazio, né? E aí eu estava buscando algumas coisas sobre vazio e encontrei uma página digital que se chama Infame. Eu acho que as pessoas podem conhecer. É incrível. E é uma revista digital, uma produtora de conteúdos. E eles têm um doc que se chama Vazio, Oficina de Tudo. E o que me chamou a atenção nesse doc é a diversidade de pessoas que falam sobre o vazio. Você tem uma grafiteira, jornalistas, escritoras, tem um pastor de uma igreja, tem um monge budista, tem um advogado criminalista, tem um outro moço que é um ativista político. E é muito lindo porque, assim, quando eles falam do vazio na perspectiva de cada um deles, tem um momento que a palavra juntos aparece. Olha. E eu fiquei muito emocionada quando eu vi a palavra juntos. Eu falei, uau, juntos. E aí, eu fiz algumas anotações. Quando no documentário eles falam que o vazio é um encontro. E é essa sensação que eu tenho nas suas práticas, quando eu encontro, é vazio. E eles falavam que o vazio é um encontro, ao mesmo tempo que é uma solitude. A prática é algo solitário, né? É desse lugar da solitude que a gente encontra. E é muito, muito incrível, que aí eu lembro as coisas estão muito encadeadas, estão muito juntas. E aí a palavra matéria-prima, que me fez lembrar substância, né? Que quando eles falam que a maior matéria-prima que forma o corpo de possibilidades é o vazio. Olha. E aí eu disse, gente, está tudo muito conectado, né? É uma grande costura. Quando você propôs a yoga e poesia e vazio, eu fiquei pensando onde é que isso costura, né? Qual é o alinhavo dessas palavras e tudo isso? Está tudo muito próximo. Carla, você foi antecipando as minhas questões, assim, as coisas que eu ia perguntar para você, porque em algum momento eu ia perguntar se o vazio talvez não seja essa coisa que conecte o yoga com a poesia, né? Justamente o vazio. E quando você fala que quando termina de escrever uma poesia, você sente um imenso vazio, ou que quando você faz uma prática dessas que parece que alguma coisa te toca, algum vazio também fica ali, né? Como se o que eu penso disso, ou o que eu percebo sobre isso, é que o vazio surge quando alguma coisa se completa de alguma coisa, assim, esse paradoxo. E nesse poema você não consegue expressar aquilo que você quer expressar, ou se nesse poema você não consegue fechar a ideia como você quer fechar, e algo parece não se completar ali, esse vazio também não acontece, no meu ponto de vista, né? E na prática a mesma coisa. Como é que você vê isso? É isso? Eu vejo, na verdade, é um acontecimento, né? Eu sempre acho que quando a gente busca muito, né? Busca, a gente preenche esse caminho de expectativa. E a frustração, ela chega, porque mesmo que a gente encontre o que a gente busca, nunca vai ser o necessário que a gente acha que é, sabe? Então, a gente pode... Eu estava hoje observando, tem uma planta minha, que é uma costela de Adão, e ela nasceu uma outra folha nova. E eu olhei hoje e falei, ai, quando é que vai nascer outra? A outra nem
né, se colocou no mundo totalmente. Eu já estou perguntando quando é que vem a outra, né? Então, assim, a minha espera dessa nova folha estava ali, ela chegou, mas eu já quero uma outra folha nova, né? Então, assim, eu não dei espaço para que eu deixasse ela estar ali. Eu quero uma outra folha. E, na verdade, é aquilo ali, é o tempo dela. É o tempo de estar naquele vaso. E, assim, claro, se precisar de mais espaço, eu dou. Mas, enquanto é isso, tá ali. Você tocou nesse ponto da expectativa, né? E a gente fala muito disso nas nossas práticas, né? Do quanto a gente deveria se colocar, fazer essas práticas mais livres de expectativas, assim. Parece que o nosso tempo hoje, a nossa sociedade, a forma como as coisas se constituem, nos leva a ter expectativas sobre as coisas como se isso fosse um dever nosso, como se a gente precisasse realmente, né? Porque a expectativa vem a partir de uma ideia que a gente já tem, a gente precisa já saber das coisas, e aí quando a gente se coloca sabendo das coisas, vem a expectativa. Ou a gente precisa planejar as coisas, e se não acontece daquele jeito como eu planejei, né? Vem a expectativa. Como, por exemplo, quando alguém, sei lá, me pede, me dá uma série, né? Que série é essa que você fez? Me dá essa série que você fez. E assim, essa série que eu fiz, nem eu sei mais o que eu fiz, né? Por que você quer a minha série se nem eu sei mais aquela série que eu fiz? Deixa as coisas acontecerem, né? Porque a expectativa é justamente, talvez, a coisa que mais nos tira a possibilidade dos acontecimentos. Isso, perfeito. E aí, quando você fala de onde é que está esse vazio, né, na poesia, tem uma fala nesse doc também, é muito interessante, que ele cita o Eduardo Galeano, e ele fala que o Eduardo diz que a arte ajuda a olhar mais um pouco, né? E aí eu digo que a poesia, ela estar aí para inspirar o olhar da gente para outras coisas. E o vazio também, né? O vazio. E aí veio eu vi essa semana uma foto de um chão, né? Que é bem característico no Nordeste, do chão rachado, né? Com aquelas rachaduras. Mas é ali que a água entra quando chove. São nesses espaços que a água brota. A vida caminha por ali, né? Então, assim, é preciso abrir fendas para que as coisas penetrem, para que a vida penetre. E essa imagem, para mim, enfim, é uma imagem que ela é uma imagem sofrida, ela é uma imagem complexa, mas, ao mesmo tempo, é uma imagem que te remete a outras coisas, a outras possibilidades, né? Você acha que a poesia, né, você falou espichar o olhar para outras coisas, você acha que a poesia se relaciona com esse olhar para a vida? Quer dizer, como é que a vida percebida se relaciona com a poesia? Você retrata, assim, nesse aspecto da singularidade das coisas, né? Assim, a poesia é única, aquele momento da prática do yoga também é único, é singular, assim como cada um desses momentos da vida, as coisas são sempre singulares e únicas mesmo, né? Marquinhos, eu acho que a gente, quando a gente perdeu, na verdade, essa possibilidade de olhar as coisas simples, sabe? A gente perdeu a possibilidade de olhar beleza nas coisas muito simples. Às vezes eu estou aqui em casa e tem uma revoada de passarinho diferente. Eu vou para a janela para olhar que eles são diferentes. Eu não tinha visto daquela cor, enfim. Eu vou olhar. Então, isso para mim é algo que eu paro e olho e eu agradeço. Eu sempre agradeço as coisas que acontecem na minha vida. Seja um passarinho, um dia que entrou um beija-flor aqui na minha casa. Foi uma suspensão total. Eu não respirava porque assim, eu falei, se eu respiro, ele vai sair. E eu parei.
E naquele instante, não tinha nada. Tinha ele entrando ali, saiu, né? Aí eu queria depois, eu digo, poxa, por que não ficou mais tempo? Não! É o tempo dele de estar ali, é o tempo dele de entrar e sair, enfim, né? Mas eu acho que essas particularidades e a poesia não é um caminho que só lhe diz de arrumações, de coisas que são aceitáveis. A poesia te desarruma, a poesia te arranha, a poesia te tira do lugar, te desconforta, né? Então, quando a poesia te desconforta, você reconhece um outro espaço, um outro lugar, né? E eu geralmente, quando eu escrevo, não é só porque as coisas estão muito plausíveis, muito tranquilas, muito pelo contrário. Quando eu comecei a escrever, quando o mundo se despedaça em poesia, na pandemia, né? Tinha muito do meu desconforto com tudo, do desconforto que as pessoas estavam vivendo e dos despedaços. Eu comecei a tentar a palavra, os meus, o que me desconfortava, sabe? E em todos os sentidos. E a gente precisa olhar, porque assim, ser mulher, ser uma mulher negra nordestina. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente possa olhar de uma maneira muito potente para as coisas, né? Perfeito. Então, isso me faz escrever, faz pensar além, né, do meu corpo. A gente está falando bastante sobre as palavras, sobre as expressões, né? Como expressar essa potencialidade, expressar essa vida. Como você faz isso fora das palavras, fora da linguagem, quando você está nas suas próprias práticas, ou nas práticas suas individuais, aí você com você, ou nas práticas que a gente faz juntos, quando eu estou conduzindo? Como esse processo de suspensão, né, do beija-flor, ou como esse processo de expressão, ele acontece através do corpo e não através da palavra? Eu vou te confessar uma coisa, assim. Algumas aulas eu estou praticando lá com você e o grupo, e de repente acontece que chega um verso, um poema, alguma coisa. Eu já tive que fazer uma contenção, assim. Você não vai parar para escrever, né? E eu sempre tenho um papel, sempre tenho lápis, papel perto, sempre, né? E assim, quando eu estou dando aula, né, que eu faço os bonecos, as minhas aulas são todas desenhadas, então eu tô sempre com papel assim. E aí eu digo, não, você não vai parar para escrever, né? E aí eu não escrevo. E aí depois, às vezes, quando termina a aula, eu paro e escrevo, ou às vezes eu não paro e escrevo, porque assim, já foi. E eu aprendi a deixar ir. Eu aprendi que tem sensações que são só minhas, mas são só minhas. E não são minhas ao mesmo tempo, porque nem eu consigo cercar. Então, assim, é muito, é muito louco de falar isso, Mas né? vamos falar desse momento. Ó, você falou de um momento interessante, onde você está fazendo alguma coisa e de repente te dá uma vontade de escrever. Isso vem Tá, num impulso, né? bem. Esse impulso vem em que momento? Quer dizer, vem porque acontece às vezes um estado de suspensão. Na hora que o beija-flor ele aparece, você não está pensando no beija-flor, né? Você está ali vendo, experienciando. No momento que vem essa, essa experiência ou essa sensação, você provavelmente não está pensando na sua vontade de escrever. Essa vontade de escrever vem quando você perde a sensação, quando ela escapa, quando ela... Que momento é esse? Esse momento talvez o mais singular das práticas, né? Esses momentos que acontecem e somem, às vezes acontecem e somem. É no impacto.
né? É no impacto, como se fosse uma colisão. É naquele segundo, fração, que acontece, mas aí escapa. Acontece também de depois ficar, de alguma maneira, um registro, como você diz, um rastro, um vestígio. Mas talvez, isso eu pensei hoje, talvez o que eu escreva, o que, enfim, né, seja algo que também passe por um filtro depois racional. Algumas sim, outras não. Tanto que, às vezes, tem poemas que eu escrevo e eu digo, tá pronto. E não é nenhuma situação de, tá maravilhoso, mas assim, tá pronto. Tem outros que não. Tem outros que é uma dor para fazer, sabe? Tem outros que eu me distancio. Tipo assim, não, hoje não dá. Hoje não tem mais como. E eu não brigo com isso. Eu aprendi a não brigar com isso, né? Aceitar a minha possibilidade de sim e de não, sabe? Mas eu acho que você pergunta, não sei se eu respondi, mas eu acho que é uma fração, é um átimo, assim, e talvez eu te responda, eu vou responder com poesia. Boa. Respirar pelos ouvidos, caminhar o ar entre os olhos, átimo, ritmo, pausa, instante, o vazio se aproxima quando precisamos caber em nós. E quando é que a gente precisa caber? A gente não sabe. Muito A gente bom. não tem essa possibilidade de saber. Eu fico pensando nesse átimo, né? Como as coisas que a gente se lembra, as coisas que valem a pena, as nossas grandes memórias, esses momentos onde a gente realmente está imersos na realidade, esses momentos onde a gente está de fato ali presentes, vivendo alguma coisa, eles vêm desses átomos, né? Esses momentos onde assim parece que e eu gostei muito da coisa do beija-flor, porque é exatamente isso, esses momentos onde o beija-flor entra na sala e você apenas sobra um pasmo ali. Né? Não fica muita coisa além de um pasmo. E quando você se dá conta desse pasmo, aí já passou. Passou, exatamente. Mas já valeu a pena, né? Quer dizer, aquele Totalmente. rastro que deixa é o que vale a pena. E nas nossas práticas, né, as coisas acontecem dessa forma também, né? Onde em algum momento, quando sobra talvez um vazio, quando sobra um momento de esvaziamento da gente mesmos, ou como o Fernando Pessoa, né, estava nesse último poema que a gente leu, quando a alma não vem tão vestida, né, Isso, e sobra algum espaço, de repente a vida, a prática, o corpo, a palavra, alguma coisa pode brotar nesse espaço. exatamente. Assim, é muito interessante a palavra vazio, né? Se você vai para o dicionário, é aquela coisa que é destituído de, né? Uma ausência, é algo que não opera. E ao mesmo tempo, quando a gente traz isso para a arte, a linguagem ela vai dando conta de alguma maneira, de alguma forma, né? Porque a gente pode pensar o vazio na filosofia, a gente pode pensar o vazio na arte, a gente pode pensar o vazio na música, né? E aí eu lembro muito quando a gente experienciou, né? O Leandro Cabral, né? Nas aulas e esse momento entre o silêncio, o som e o que a gente percebe. O que é isso? Que lugar é esse? Né? Então, assim, isso me faz pensar na possibilidade da palavra como algo que tem dimensões impressionantes. Né? Assim como você pode se impactar com um poema, eu posso não me impactar. Uhum. E está tudo bem, está tudo certo.
né? Porque é exatamente isso. Se a gente estiver aqui conversando sobre poesia e de repente não, porque assim, tem que gostar de poesia. Como você não gosta de poesia? Tem gente que prefere crônica, que prefere conto, que prefere quadrinho, enfim, né? Então, eu acho que essa liberdade, essa autonomia, trazendo para o yoga e para as aulas, para as suas aulas, eu acho que é isso que a gente desenvolve, né? E é muito interessante que esse doc, ele é em atos. Ah. Esse doc, ele é dividido em atos. Foi uma outra coisa. Quando eu parei, eu falei, uau! Ele é em atos. E os atos, eles trazem palavras que estão na fala das pessoas, né? Então não tem aquela necessidade de traduzir, tá? Esse é um ato de... Não! Às vezes é uma palavra. Tem uma que a palavra é o... Tem um ato, eu não vou saber lembrar qual, tem parquinho. Você fala parquinho. E aí é muito interessante que um moço vai contar uma história e aí você pesca a palavra parquinho na fala dele. Aí você leva para o que você leu antes, que é o ato, né? Então você vai caminhando nesse doc de uma maneira muito sensível, né? E eu fui... E é muito bacana quando você se permite ouvir do outro, né? Independente do lugar que ele venha, né? Então, você juntar pessoas de frentes diferentes, com possibilidades diferentes, linguagens, mas para falar do vazio. Isso me chamou demais a atenção, né? E teve uma outra coisa que teve esse pastor que ele disse que o vazio, ele é prenho de sentidos. Isso para mim me capturou totalmente. Quando você fala que há alguma coisa aqui na linguagem que vazio está vazio, né? Se você pergunta para uma criança o que é o vazio, É aí que está, talvez, a relação também dessa potência daquilo que é sutil, né? Porque aquilo que é sutil é talvez mais vazio mesmo, assim. A gente vai indo para percepções de coisas cada vez mais vazias quando a gente vai caminhando num sentido da sutileza, né? A gente vai conseguindo perceber cada vez mais espaços, cada vez coisas mais vazias. E quando a gente nota, né, essas coisas por trás desses espaços, essas coisas são muito potentes, né? E tem toda essa potência realmente por trás das coisas vazias. Eu queria te perguntar uma coisa. Quais são as palavras? Você já falou de uma, já falou do vazio, né? Quais são as palavras que você mais utiliza nos seus poemas? Quais as palavras que você mais gosta? Suas palavras preferidas? Eu fiz esse movimento porque eu estou organizando o livro, né? E principalmente o Yoga Poesia. E a palavra corpo, ela vem muito. E eu fiquei brincando comigo. Troca a palavra corpo por outra. Dá para trocar? Será que é possível? Então, é um livro que fala sobre o corpo. Em que sentido, né? E aí, corpo é uma palavra que é muito recorrente. Rio é uma palavra que é muito recorrente. Eu escrevi em 2013, 14, um livro que eu chamei de livro água, porque ele é um livro muito água. Ele tem muito, muito, muito rio. Então, essa palavra, ela hoje é menos, ela tem uma incidência menor, mas ainda assim, né? Rio é uma palavra que tem muito. Mas corpo é uma palavra muito recorrente. E eu tenho um poema que até separei ele, que tem corpo terra, corpo ar, corpo água, né? Então tem muito isso. Mas e eu acho também que tem essa questão da costura. Eu acho que a vida é uma grande costura, sabe? É uma grande teia. A gente precisa de pessoas que a fazer esse tear, afiar isso, né? Porque assim, e tem a ver com confiar, né?
e tem a ver com conviver, e conviver com. E eu acho eu acho que é isso. Mas eu tenho uma pergunta para ti. Ah, é? Diga. Com relação a quando você percebeu que as suas aulas são poéticas. Pois é, eu acho que eu percebi com vocês mesmo. Porque não era alguma coisa que me chamava atenção, não era alguma coisa que eu sabia, não era alguma coisa que já tinham me falado. E eu comecei a perceber isso. Na verdade, não é uma percepção minha, né? Eu comecei a gente começou a perceber isso quando começou esse grupo, quando começaram essas práticas, quando começaram esses relatos. Porque até então eu sabia que era uma prática experiencial, eu sabia que era alguma coisa experimental, eu sabia que era alguma coisa, e eu já há bastante tempo, eu e o Beto estava aqui, né, agora há pouco, na nossa live também, a gente se propôs a fazer certas coisas, mantendo firmemente o nosso propósito de ensinar o yoga da forma como a gente pratica. Então, não ensinar o yoga na sua completude, não ensinar o yoga na sua didática, não ensinar o yoga por todos os passos, isso é uma escolha. A gente fez essa escolha de ensinar o yoga da forma como a gente sente, como a gente pratica, e aí a gente vai escolhendo as coisas mais fundamentais para nós. Quais são aquelas técnicas mais essenciais? Como pegar nessas técnicas, como fazer uso de um corpo, como fazer uso de uma prática. E muitas vezes uma prática onde a gente passa a aula inteira em pé ou passa a aula inteira num pedacinho de uma técnica, né? Mas eu acho que foi justamente na troca, no relato, através do retorno, que essas coisas ganharam algum tom de poesia. Eu fico pensando, na verdade, né, o quanto essas práticas elas foram transformando histórias, né? O quanto elas foram formando histórias. Porque assim como eu escrevo e comecei a escrever esse livro, o Yoga é Poesia, a partir das práticas do ano passado, como tantas pessoas em suas histórias de vida começaram a experienciar tantas outras coisas a partir disso, né? Então, assim, no meu caso, a poesia, mas, enfim, pode ser tantas outras coisas. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa muito bonita que tem acontecido, né? E eu acho que esse grupo vem se ajudando, se sustentando, vem contribuindo realmente para alguma coisa que vai muito além disso que a gente pode falar em palavras, vai muito além de poesia, vai muito além do yoga, vai para a vida, quer dizer, é alguma coisa que permeia a esfera da vida. E cada um vai ter a sua história, cada um, né? Outro dia achei muito engraçado alguém dizendo que, olha, eu não estou muito interessada na técnica, talvez eu esteja fazendo o Kapalabhati tudo errado, talvez eu esteja fazendo isso aqui errado, mas não é isso que me importa, porque eu estou lá, eu estou acordando para fazer a prática às 7 horas da manhã, isso está modificando o meu dia, isso está me colocando de uma maneira muito melhor na vida. Eu falo, tá bom, então tá ótimo, tá servindo o seu propósito, né? Isso! Perfeito, perfeito. Muito bom. Porque, de novo, vou responder com poesia. Porque tudo isso, quando você fala, gente, é incrível. É além, né? É intangível. Porque o que me toca tem a dimensão do inefável. Tem a dimensão inefável dos meus corpos. É sobre mover espaços. É sobre alargar os vazios. É Muito bom. isso. É perfeito essas colocações. Eu fico pensando quanto que isso realmente, né, nos possibilita, nos abre em relação à possibilidade de experienciação, deixando realmente a respiração não como
Porque assim, o que eu acho que vai trazendo esse aspecto mais poético para as práticas e para as nossas experiências é quando a gente vai deixando um pouco de lado a técnica pela técnica, o aspecto mecânico, né, da técnica, porque toda técnica tem seu aspecto mecânico, toda técnica tem sua precisão, toda técnica tem sua coordenação, toda técnica tem o seu fazer, mas quando você vai deixando de lado o seu fazer para se experimentar no sentir, é aí que as coisas se abrem, se tornam poéticas, porque aí as possibilidades são infinitas, né? Uhum. Carla, uma Oi. última poesia tem aí para alguma que você queira ler, Sim, que eu você não falou quero. ainda? É porque essa me chamou a atenção, porque faz parte do Yoga é Poesia, faz parte do Quando o Mundo se Despedaça em Poesia, Boa. e ao mesmo tempo é yoga, né? Totalmente. Orvalho no espelho. A beleza de escorrer é espalhar por dentro. Um corpo derrama quando as bordas secam. Meus fios enramam por finos caules e encontram chuva. No meio do céu, um furo deixa o olho entrar. Do outro lado, os pés não alcançam o medo. Uma palavra amadurece enquanto o meu corpo terra brota mais fonte. Não há caminhos que não desfie. Desaguar deixa os vazios mais fundos. E o olho sem nuvens. Um corpo ar, para ouvir os sons das pálpebras, ajuda a dissolver a alma. Eu tenho aberto espaços entre vazios e silêncios. Muito bom. Alguém escreveu aí logo no começo, a Carla é aquelas alunas que todo professor queria ter, né? E realmente é um grandíssimo privilégio para mim poder ter você no grupo, poder contar com tantas coisas que me ajudaram muito e vem me ajudando a me formar como pessoa, como professor, e tenho certeza que o seu papel no grupo é gigante e as pessoas aqui, né, certamente concordam com isso. Quando eu lancei a sua live, recebi várias mensagens e, e queria te fazer só para você dizer para as pessoas que estão aqui participando, né, os seus projetos, as suas aulas. Você tem ou tinha, não sei como é que está exatamente a situação em Salvador, o seu projeto lá do Palacete das Águas, é isso? Isso. E onde mais? O que você tem feito? Aulas online? Conta pra gente um pouquinho mais. Então, o Palacete é um projeto que acontece há 8 anos, né? Esse é o 8º ano. O Palacete das Artes é um museu aqui em Salvador e acolheu completamente o yoga, né? Nós fazemos no domingo, o museu abre amanhã somente para isso, para as aulas, né, de yoga, e estamos com as lives, que são lives quinzenais aos domingos, né? Ainda não podemos, né, estar no presencial, mas assim que tudo for possível, retornamos aos Jardins do Palacete. E as minhas aulas aqui em Salvador acontecem também durante a semana à noite, porque assim, eu dou aula à noite, porque eu sou pedagoga, eu dou aula para as crianças durante a tarde, amanhã também, eu sou professora do município e da rede particular de ensino de Salvador, então eu dou aula de yoga à noite, terças e quintas, quartas e sextas, e tá no Instagram, Carla Dantas. E é Muito isso, bom. eu quero agradecer imensamente essa possibilidade. E eu quero agradecer a essa, sabe, essa egrégora, sabe, esse juntos que a gente está se formando, né? Porque a gente está nesse caminho ainda de formação e não vai terminar. E eu quero agradecer a isso, eu quero agradecer a todas as pessoas que vieram antes da gente, sabe? Pessoas que vieram antes da gente para abrir os caminhos que a gente vivencia hoje. Porque só é possível, porque pessoas antes fizeram o caminho para a gente chegar aqui. Tanto os meus quanto os seus. E quanto de tantas outras pessoas. Então é sempre muito, a gente, de uma maneira muito consciente, ter essa noção e essa percepção do que veio antes, né? Das pessoas mais velhas.
Então, é agradecer a tudo isso e agradecer essa possibilidade do yoga ser esse caminho de desconstrução, sabe? Esse caminho de perguntas, de respostas, de não perguntas, de não respostas. E agradecer a você, sendo meu professor, né, do ano passado, desse ano, até quando for possível. Eu acho que isso é um grande aprendizado, né? Então, assim, a poesia, as suas aulas, todas e todos desse grupo que me fazem escrever também, tá? Então, imensamente agradecida, Marquinhos. Bom, gente, eu vou encerrar a nossa live. Eu queria deixar um convite para vocês. Domingo, esse domingo, das 9 às 11, farei um aulão de Hatha Yoga aberto e gratuito. Quem quiser chegar, inscrições pelo link no meu perfil, link na minha bio. Então, muito obrigado mesmo a todo mundo que está aqui, todo mundo que participou. Agradeço muitíssimo a presença da Carla. Vamos seguir Eu com queria essas tanto te ouvir, eu não lives. consigo. Vamos seguir com essas Obrigada, querido. lives. Beijo. Depois eu trago mais Eu não consigo te novidades. ouvir. Beijos. Obrigada. Vamos Um nessa. beijo.